Olá, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para compartilharmos histórias, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, o seu lugar é aqui conosco. Hoje temos o apoio da SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Magia do Plátano e Floricultura Benedetti. Esse é o nosso 7º episódio, Justiça, Coragem e Negócios. Eu, Piera Hoffmann, psicóloga, irei conduzir esse bate-papo com 3 mulheres poderosas. Annelise Boeira Varasquim Mariano da Rocha, nossa querida doutora Anne, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde. Juíza de Direito, titular da 3ª Vara Cível e diretora do Fórum, isso? Sim, exercício. Que bom. Doutora Alvânia Castilhos Borges, advogada, atuante em vacaria, trabalha com ações cíveis, trabalhistas e previdenciárias. Coordenadora também do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria, né, Alvânia? Isso aí, um prazer estar aqui participando desse podcast com tantas mulheres valorosas, né? E com esse tema tão pujante. E Mariane Paim de Andrade Mondadori, advogada, atuante no ramo de Direito de Família e Sucessões, em cobranças para empresas e ações trabalhistas. Isso, doutora Mariane? Isso, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Muito obrigada. Aí. Obrigada pela presença de vocês, meninas. E recentemente nós passamos pelo Agosto Lilás, né, que é o mês de combate à violência contra a mulher. E pensando nesse tema, justiça, coragem e negócios, né? O que o empreendedorismo, o que o protagonismo, as lideranças femininas têm que apoiam essa causa, né? Porque recentemente tivemos a visita da deputada estadual Nadine Anflor e ela trabalhou muito em cima dessa tecla, que muito daquilo, para a mulher sair daquela situação de violência, ela precisa ser protagonista e muitas vezes isso vem através do trabalho e do empreendedorismo, né? Então, justiça, coragem e negócios. Vamos conversar sobre isso, então, meninas? Com o maior prazer. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de cada uma de vocês, né? Temos 2 advogadas, uma juíza de direito. Doutora Anne, o que fez você escolher a magistratura? Foi legado, foi herança, foi escolha ou foi propósito? Pois é, então, o meu pai, Hermano Varasquim, já falecido, ele foi advogado a vida toda, advogou a vida toda. E eu sou a filha caçula, nasci em 76, vou entregar a minha idade aqui para todos, né? E então, bem na época assim que 77 foi a lei do divórcio, que foi publicada a lei do divórcio, porque antes disso não era possível haver o divórcio, a doutora Mariane pode confirmar. Então, eu nasci bem nessa época. E aí, cresci vendo meu pai trabalhando e muito dedicado à profissão. Realmente, ele era muito empolgado e gostava muito, se dedicava bastante. E morávamos na frente da Casa das Júris, que agora não tem mais aqui em Vacaria, mas que é a nossa associação, né, dos juízes do Rio Grande do Sul. E o pai acabava que ficava amigo dos juízes, trabalhava no foro, enfim, mas por uma questão até de profissionalismo conseguiam, né, separar as instâncias e ficava amigo dos juízes que aqui moravam, que passavam por aqui. E eu transitando ali como criança naquele meio e muito encantada pelo meu pai, muito apaixonada, né, aquela filha bem caçula, bem apegada. E aí, então, o pai sempre falando, porque ele admirava a magistratura do Rio Grande do Sul, porque é uma magistratura de vanguarda, uma magistratura séria, admirava o trabalho dos juízes, gostava muito de trabalhar aqui, enfim. E aquilo foi me marcando, eu observava os juízes que por aqui passavam, e então, logo teve uma novela que eu lembro que era a Bruna Lombardi que fazia o papel de juíza, não sei se era Roda de Fogo. Eu olhei pelos meus 10 anos. Eu disse, então as mulheres também podem ser juízas, né? Achei interessante. E ali começou o meu, assim, eu comecei a me chamar atenção
E começou o meu interesse, e aí eu fui crescendo e sempre perguntando bastante pro pai. E então, aí começou o meu sonho, realmente, de me tornar juíza no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria realmente trabalhar aqui. Que bonito, né, doutora Anne? Veio de uma admiração. Primeiro, o seu pai mostrava admiração por isso, né? Exatamente. E você não via mulheres juízas, então, porque teve que ver lá na novela? Exatamente. Na frente da sua casa Exatamente. não aparecia. Não, só homens. Então, me chamou a atenção. Quanta coisa vem mudando, né? Sim. Você comentou a lei do divórcio em 76, isso? 77. 77. Então, antes disso, as mulheres não tinham nem essa chance, né? Eram muito mal vistas. Eu me lembro de algumas falas dos meus avós, das minhas avós, comentarem de mulheres que se separaram na época delas, enfim, e que eram mal vistas pela sociedade por se separarem. E às vezes de relações difíceis, relações de violência, graças a Deus, hoje isso já não acontece mais. Exatamente. A mulher tem esse direito de escolha, pode trabalhar, né? E ser livre, né? Para fazer a sua escolha. E de 70, né? Já são algumas décadas de batalha em cima disso, né? Exatamente. Alvânia, como é que foi a sua escolha para o direito? Olha, o direito apareceu na minha vida, assim, ali depois do ensino médio. Na minha época se falava segundo grau, né? Hoje em dia é uma outra nomenclatura. Eu tinha um firme propósito de fazer odonto. Eu queria fazer odonto desde do primeiro, ali do primeiro grau, depois, né, passando para o ensino médio, eu pensava muito em odonto, justamente porque eu tinha uma inspiração assim em relação à minha dentista. Eu achava muito lindo, né? Ela tinha aquele jeito e era muito diferente o jeito quando ela me atendia e quando um dentista, homem, me atendia, assim, nessas, né? Eu achava aquilo era a minha ideia inicial. Só que fui indo, por questões pessoais, né, toda uma trajetória de vida, começou a ter a faculdade de Direito aqui em Vacaria, né? E, diferentemente do que nós estávamos pensando, a gente passou por um problema em casa que não se esperava. Meu pai morreu muito cedo, houve uma transformação no núcleo familiar, onde eu não consegui dar seguimento a essa ideia, mas eu tinha um firme propósito de querer estudar. Então, digo, o que faremos, né? Eu até pensei, vou dar um tempo ou não vou fazer, porque eu tinha feito o normal no antigo São José. Eu tenho habilitação para dar aula para crianças de 1ª a 4ª série, teoricamente, né? Porém, passado aquele momento de estágio e etc., não, mas eu quero voltar a estudar, né? Vamos ver o que vai fazer. Mas naquela época, o direito em Vacaria era muito concorrido. Quando eu fiz o vestibular, era 36 por 1 aqui em Vacaria. Eu tinha quase certeza que eu não ia passar. Eu pensei, né? Porque eu tinha ficado naquele período após segundo grau, após o ensino médio, só fazendo estágio, né? Dando aula, mas vou tentar. E eu passei em 11º lugar. Dali para frente, já que eu passei, vou começar a fazer, né? E eu sempre tive muita facilidade nas humanas, em português, interpretação de texto. Eu adorava interpretação de texto. Era, né? Eu me lembro assim que eu pegava coisas que eu tinha ali para ler, né? Era uma coisa que me puxava muito. E fluiu. Eu senti muita dificuldade, eu gostava muito de ler, e logo em seguida, uma semana depois que eu passei no vestibular, eu consegui emprego como secretária no escritório de advocacia. Então, para mim, assim, fluiu muito, porque eu conseguia ver na teoria, ver aquilo que acontecia na teoria, eu conseguia ver muitas vezes na prática e fazer essa correlação, que às vezes o livro te mostra um esquema muito certinho, mas na prática tem algumas voltas, né? E daí eu fui entendendo esse meio da advocacia, que ele precisa muito mais desse contato com as pessoas necessariamente do que tão somente se aplicar o técnico, né? Essa fala me chama a atenção desde lá do início, Alvânia, que você teve... Não era a tua primeira escolha,
né? Não. Tua primeira escolha era outra profissão. E que na vida, quantas vezes acontece isso, né, meninas? De você ter algo na tua cabeça que você quer muito, que você quer fazer, e não sai daquele jeito pretendido, mas no fim o resultado ainda é positivo, porque a Alvânia é uma grande advogada, muito respeitada, né? E eu acho que você batalha muito pela justiça também, né, Alvânia? Você defende os seus. Sim, né? e eu acredito naquilo, sabe? Porque eu acho assim que advogado tem que ter sangue no olho. Tu tem que acreditar naquilo e tu tem que fazer e tu tem que dizer, não, mas isso aqui vai dar certo. De algum jeito não vai dar certo. Mas só tem esse caminho, não tem que ter outro caminho. Porque vai dar certo. É essa sensação, assim, de que eu vou transpor aquilo que me faz acreditar naquilo ali e sentir o entusiasmo, porque é isso que eu noto, às vezes, em algumas profissões, aquela falta de entusiasmo, a falta de sangue no olho mesmo, sabe? De você, todo dia, pensar que o teu trabalho é o teu melhor momento. Eu tenho essa sensação. Eu vivo assim, o meu trabalho é o meu melhor momento. Eu gosto do que eu faço, me preparo, me arrumo para isso. E você gosta de desafios também, né? Porque cada dia é um desafio novo. Se não dá por um caminho, vão para o outro e assim, né, por diante. Doutora Mariane passou por uma transição de carreira, né, durante a sua vida profissional, de empregada a empreendedora. Como é que foi esse caminho, doutora? Eu posso dizer, assim, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida até hoje. Eu acho, assim, que eu aplico a advocacia empreendedora. E a minha advocacia é uma advocacia humanizada, uma advocacia de escuta ativa. Eu sempre tenho isso comigo. E a minha trajetória dentro do direito não foi algo assim, como a doutora Alvânia falou, que eu me preparei para ser advogada, que eu me preparei para fazer direito. Meu sonho desde criança era ser jornalista. Como eu tinha minha mãe, né, que era professora de português, e eu me inspirava muito nela, lia muito, né, minha infância foi de muita leitura, muita interpretação de texto, que nem a doutora Alvânia falou. Então, eu me inspirei muito nas humanas, né, em letras. E até eu nunca pensei em ser professora, né, exercer a licenciatura. Mas a minha mãe sempre me incentivou, principalmente, claro, meu pai também, mas principalmente a minha mãe, no sentido de sempre fazer o que a gente gosta, né? Mas fazer algo que fosse correlacionado a essas questões, já que eu gostava tanto de ler. E eu fazia muitos escritos, assim, durante a minha vida escolar. E a minha mãe sempre dizia para mim, filha, quando tu crescer um pouquinho mais, nós vamos publicar essas tuas histórias em forma de livro. Então, eu sempre fui muito, assim, de estudar, de ler. E eu acho que o direito, né, em si, ele é voltado, né, a muito estudo, muita leitura, enfim. E eu me encaixei nisso. Então, logo após o ensino médio, a minha mãe disse assim, filha, então por que você não vai trilhar esse caminho pro lado do direito, já que eu tenho muitos familiares, né, que trabalham no Ministério Público, procuradores, enfim, uma família aqui, né, da parte da minha mãe, que é muito correlacionada ao direito. Eu disse, então, né, tenho como inspiração uma prima minha, que é procuradora do município, a Rodaica. E ela sempre, né, desde quando eu decidi fazer direito, ela também foi uma pessoa que me impulsionou. Então, eu fico muito feliz, assim, em compartilhar com vocês um pouco dessa minha história, dessa minha vivência, porque num primeiro momento não era o que eu gostaria. Mas desde o primeiro semestre, quando eu comecei a fazer direito, eu me apaixonei. E eu sou vocacionada na minha profissão. Eu amo ser advogada e na minha área de atuação, principalmente família e sucessões, eu acho que eu me encaixei muito porque eu sempre me ponho no lugar do outro, né? E eu acho que para atuar nesse tipo nessa área em específico, tu tem que ter bastante jogo de cintura, né? E bastante escutativa, né? Que eu sempre referencio. Todas nós aqui somos mulheres que têm os seus trabalhos, têm as suas profissões, vivem o propósito, aparentemente todas felizes com a sua profissão, né? O quanto que é importante a gente se autoconhecer e ir fazendo escolhas que fazem sentido, né? E mais em relação... Todas nós lutamos, né?
pelos direitos das mulheres, vocês atuam diretamente com a justiça, né, no combate a essa violência contra a mulher. Eu, no consultório, tento impulsionar, empoderar as mulheres que elas têm esse direito de escolha, né, de deixar elas seguras para escolherem aquilo que for melhor para elas. E falando em violência, se combate com o quê, na visão de vocês? Posso começar? Uhum. Bom, eu trabalhei na área da violência doméstica e familiar contra a mulher desde que a lei ela foi publicada, né? Então, eu pude acompanhar muito esses casos. Inegavelmente, se combate a violência doméstica através da educação, por primeiro, né? Começa na família. Começa na maneira que as próprias mães educam seus filhos, os pais, é claro que sim também, mas a maneira também com que os pais se tratam, pai e mãe, tratam um ao outro na frente de seus filhos. Continua na escola, mas através da rede de apoio, os projetos públicos, os projetos da sociedade civil, que a meu ver eles são bastante escassos. Eu acho que temos mais implementação de projetos nessa área para enfrentamento à violência doméstica na área pública mesmo. Eu acho que a gente pode chamar a sociedade civil a auxiliar também nesse sentido. Os projetos são muito importantes, mas eu acho assim que o mais importante é o saber. E saber aqui, eu não falo só o saber intelectual, o estudo é muito importante, mas as mulheres, elas se organizarem para que elas enfrentem o mundo por si sós. Porque a independência, ela vai com certeza dar mais oportunidades de saírem de uma violência doméstica, de um âmbito de violência doméstica, caso acabem por ingressar nesse contexto de violência doméstica. Então, o meio social, obviamente, ter vários contatos, várias ligações, várias conexões, mas eu ainda acredito que o saber é o importante, né? Então, termos uma profissão, termos a nossa independência, a educação, é claro, é muito importante, porque ela te dá esse empoderamento, digamos assim, essa força, mas é ter condições de caminhar com as próprias pernas. Porque essas mulheres que elas ficam nesse contexto de violência doméstica por muito tempo, e ficam mesmo, né? Além de elas não terem uma opção de sair, porque elas não têm meios de sobrevivência, elas não têm opções mais sequer psicológicas, porque a violência doméstica ela altera a parte neurobiológica da mulher. Influencia na autoestima, ela acredita que não é possível, que ela não tem capacidade, porque de tanto escutar isso, né? Da mesma maneira, olha lá, na tua infância, o teu pai te dizia, né, doutora, olha que bonito, esse trabalho é muito bem feito, e você acreditou que era possível você desempenhar esse trabalho. Ao contrário de algumas mulheres que são forçadas a acreditar e escutam isso constantemente, que elas não são capazes, né? E vai internalizando e ela realmente acredita que não é capaz. É muito triste isso. E a ciência nos comprova isso. A neurociência nos comprova que a plasticidade do cérebro ela vai sendo alterada, as conexões neurais, enfim, elas vão sendo alteradas pelas nossas vivências, pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos. Então, imagina viver num contexto, num ambiente de violência, seja física ou seja psíquica, e o cérebro ele vai alterando e acaba causando doenças, sejam mentais, sejam físicas. Então é muito sério. Então ter essas opções eu acho que é muito importante. É um meio de enfrentamento. Ter opções, tanto públicas quanto privadas da sociedade, enfim, né? Que ainda estão escassas, como você falou. Esses dias nós estivemos reunidas com a delegada Nadine, né? Que é deputada estadual, e ela comentou que passou 20 anos combatendo a violência, né? Contra mulheres, como delegada de polícia. E que agora, como deputada estadual, ela resolveu seguir pelo rumo do empreendedorismo, de fortalecer as mulheres a terem a sua própria independência financeira.
O que tu achou daquela conversa com a delegada? Não, eu achei, assim, muito enriquecedora e vem muito de encontro com o que nós, enquanto núcleo, acreditamos, né? E o que a gente trabalha, o que a gente faz dentro do núcleo de mulheres, né? Porque o que a gente acredita realmente é isso, que as mulheres se conectando e tendo essas possibilidades de terem esses encontros e se juntarem e fazerem essas conexões, elas vão percebendo o mundo ao seu redor, e esse feeling de perceber se ela está ou não num ambiente violento, num ambiente onde ela está sofrendo algum tipo de repressão psíquica ou até mesmo física, vai ficar muito mais fácil. O feeling dela vai apurar, inclusive, dela perceber, não, mas eu sou tratada com tanta cordialidade por pessoas estranhas, né, onde eu estou num ambiente assim, por que em casa é diferente? São essas pequenas coisas que vão despertando na mulher. E o empreendedorismo, ele te traz isso, porque você tem que fazer todo um movimento para poder fazer, para poder ter essas conexões, né? É o caminho do empreendedorismo que te tira desse círculo de violência. Não necessariamente a gente está falando aqui de negócios de super sucesso, não. São essas conexões diárias que as pessoas têm e essas ligações que fazem elas perceber o ambiente e, assim como a doutora falou, o saber. Ela vai internalizando que aqueles comportamentos não são comportamentos normais, comportamentos de cordialidade entre humanos, né? Porque eu acho que já se está se perdendo muito isso, já está se normalizando alguns absurdos, né? E a gente tem que ir resgatando isso através desses pequenos movimentos, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito que muito mais do que eu, sobre como se fosse um termômetro, violentômetro. Sim. Aquilo é muito interessante. Esses dias eu mostrei para algumas pacientes minhas e elas não tinham noção daquilo, que a graduação ela vai aumentando. Né? Se vocês puderem comentar, meninas, vocês que entendem um pouquinho mais. Eu posso comentar, porque, assim, exatamente, a violência ela começa com pequenas atitudes. Ela só vai aumentando até se tornar física, em alguns casos, não necessariamente vai se tornar física, e ela também sexual. É que existe um ciclo de violência no âmbito desse tipo de relação. O que acontece? O ciclo ele só vai aumentando de grau. A violência ela vai aumentando de grau. Primeiro, é uma violência verbal, briga, fala mal, chama por nomes. E aí a mulher ela fica arrasada, se acertam. Depois o homem ele acaba prometendo todas as melhoras possíveis. E aí voltam novamente ao relacionamento. Só que da próxima agressão ela vai ser mais grave. E a seguinte vai ser mais grave. E esse ciclo ele fica se retroalimentando até que possa acontecer uma violência física. Então, quando as vítimas elas iam, né, com esse histórico em juízo, se apresentavam ali e diziam, olha, eu quero voltar. Nós dizíamos, olha, a gente não tem influência no teu âmbito pessoal, não tem como dizer para tu não voltares com esse agressor. Mas eu te dou certeza que a próxima vez que ele investir contra ti vai ser muito pior. Porque ela é ascendente à violência, ela não vai reduzir, a não ser que as pessoas sejam tratadas. E tratadas, eu digo homens e mulheres, os dois precisam de auxílio, os dois precisam de tratamento. A mulher é aquela que está subjugada nessa relação, mas o homem também precisa, porque ele também tem percepções equivocadas do que é o certo ou do que é o adequado. Muito distorcido, um pensamento distorcido, Exato. Né? Uma relação de dependência, muitas vezes, entre eles, em que cada um quer fazer aquilo que, né? Não olha para o outro, né? O homem acaba não olhando para aquilo que gera para a mulher. Propriedade, ele sente que a mulher se sente proprietário, ele sente que a mulher é uma propriedade dele. Então, isso também é aprendido. Então, para desmistificar tudo isso, a gente precisa ampliar os horizontes e precisamos dar essas condições tanto para homens e para mulheres. E aí entram essas políticas públicas, né? Entram os projetos, entram, enfim, todas essas campanhas que fazemos, tanto em março, quanto em agosto, quanto em novembro, que são meses
que, como eu escrevi um pequeno artigo esses dias, lembrando dessa trajetória trabalhando com violência doméstica, eu falei, são meses que são holofotes para o enfrentamento à violência doméstica. E eu só quero falar uma coisinha que eu lembrei quando a doutora Alvânia estava falando, né, do empreendedorismo. E não é somente o empreendedorismo que traz o benefício financeiro, claro que é o principal. Mas eu tive um caso, me lembrei de uma senhora que chegou numa audiência e ela tinha uma renda, ela tinha uma aposentadoria. Mas ela estava totalmente inserida num caso de violência doméstica. Ela era vítima de violência doméstica. Ela chegou muito depressiva, muito mal. E eu disse, mas a senhora tem que sair disso, a senhora tem condições, porque a financeira é sempre mais difícil, ela conseguia. E aí ela disse assim, mas doutora, o que eu vou fazer? Isso, o que a senhora sabe fazer? Ela, eu sei tricotar. Né? Eu disse, então, quem sabe a senhora tricota para alguém? Ah, pois é, o pessoal lá da igreja está interessado no meu trabalho. Eu disse, então, vai lá com o pessoal da igreja, tricota para quem tem tanta gente que precisa, né, de roupas, enfim, de agasalhos, era inverno. E dali um mês ela voltou feliz, com outro, né, ânimo, e conseguiu sair daquele ciclo, conseguiu sair daquela relação, fazendo o tricô dela. O tricô dela abriu espaço para ela no mundo, né? É o papel do trabalho, né? Isso. É muito significativo. Desculpa, Alvânia, te interrompi. Não, isso é empreendedorismo. Exato. Sabe que ontem nós tivemos o lançamento do nosso novo projeto, que é a Escola de Empreendedoras, onde a gente apresentou esse projeto no Instituto Federal, onde 2 das nossas integrantes foram contar sua trajetória, né, como empreendedora e como fizeram para que aquilo ali se transformasse um sonho, uma realidade. E a gente debateu muito sobre isso. A mentalidade empreendedora, a atitude empreendedora, ela não necessariamente está correlacionada a um exercício de função que reverta em pecúnia. Não. Às vezes, muitas das vezes, a atividade empreendedora, a mentalidade, a atitude empreendedora, ela pode ser empregada no ambiente corporativo, na atividade estatal. Por quê? Porque é um diferencial dentro daquilo que se está fazendo. Esse teu relato, doutora, vem muito de encontro com isso. Ela teve uma atitude empreendedora que resultou numa ascendência financeira, né? Então, é nesse sentido que, às vezes, pequenas atitudes, elas reverberam em grandes transformações na vida das pessoas, né? E não só pela questão financeira. Ela começou a fazer algo de valor, as pessoas encontraram algo de valor naquilo que ela estava fazendo, ela ficou feliz, dá um passo para sair daquela depressão. Isso, se inseriu num meio social, ela saiu do isolamento, porque a violência doméstica ela causa muito isolamento, e por isso a profissão é importante, como a doutora Alvânia falou, porque tu sai de casa, porque tu tem um outro parâmetro, porque a mulher vê que tem uma outra maneira de relacionamento, né? Então, só que o que elas acham, muito elas não têm nada para contribuir, mas o que eu vou fazer? Né? O que eu tenho? Eu não faço nada, eu não sei, eu não trabalho, eu não me formei. Às vezes é saber cozinhar bem. Claro, né? É algo... Ou crochê, algo que costurar. Você saiba fazer e que os outros precisem daquele serviço. Exatamente. E começa com essas coisas que você aprendeu dentro de casa, né? Que aparentemente são simples, mas olha só, te tira daquela zona de dificuldade, né? De cerceamento. Muito interessante. O papel do trabalho é fundamental nesse combate, então, à violência doméstica, além do conhecimento, do saber. Né? Concorda, doutora Mariane? Sim, concordo. Eu acho que a informação, né? A doutora colocou muito bem um caso ali, né? Que ela explanou sobre a questão do empreendedorismo, né? Eu atuo bastante em casos de violência doméstica e muitas das pessoas, as mulheres que vêm até o escritório, às vezes às vezes até para escuta, doutora, sabe? Não, às vezes nem é para prosseguir com uma denúncia, né? Muitas pessoas chegam lá e dizem, eu estou submetida a um relacionamento abusivo justamente pela questão econômica. E esses dias eu relatei numa reunião do núcleo, né, um caso parecido com este, que a mulher, ela
estava num contexto familiar perturbado e a neta tinha sofrido um abuso, né? E ela não sabia o que fazer com essa situação, o marido agressivo, né? E dela disse, doutora, como é que eu vou proceder nesse sentido? Além dele me violentar psicologicamente, moralmente, socialmente, né, fisicamente, né? A gente ali dá para perceber vários tipos de violência. E como é que eu vou me sustentar depois, se eu sempre fui dependente economicamente do meu violentador, né? Enfim, do homem, né? Do homem violento. E disse, como é que eu vou fazer, né? Com essa situação, como é que eu vou sair, né? Daí eu orientei ela, como a senhora acabou de colocar, né? Num caso dela se inserir. Ela era uma pessoa que não tinha muita idade, né? Podia se realocar no mercado de trabalho. E sugestionei, né? Que ela fizesse a denúncia das outras coisas que estavam acontecendo no âmbito familiar dela. E assim ela procedeu. Ela já estava há um tempo sofrendo com isso. E depois ela foi ser cozinheira. Opa! Como a doutora falou, Que legal. ela foi ser cozinheira e prestou um concurso público para a prefeitura municipal aqui de Vacaria e passou. E daí ela disse, doutora, esses dias ela foi lá no escritório, ela disse, doutora, através da sua escuta, da sua orientação, a minha vida mudou. Então, né, são pequenos gestos que às vezes a gente, né, eu digo que a gente é advogado na área de família, às vezes a gente é mais psicólogo dos próprios clientes do que outra coisa, porque eles às vezes precisam só desse ombro amigo, dessa escuta, né? E eu acho que esse é o diferencial da mulher também, né? Essa sensibilidade, esse olhar para o outro, que nem a doutora Anne estava comentando que tem poucas iniciativas na sociedade civil, mas às vezes começa com a gente mesmo, indivíduo, né? Alguém vem contar alguma coisa, você escutar, orientar aquela pessoa por algo que ela não sabe, o que ela não está enxergando. Porque muitas vezes uma mulher nessa situação não vê saída. Não vê saída. Exatamente. E esse caso que eu mencionei foi um caso feliz, dos tantos e muitos, e uma proporcionalidade muito maior, que são os casos em que não tem um desfecho feliz. Esse, inclusive, me marcou porque é claro que as pessoas chegam com problemas pra gente. E na violência doméstica, a mulher, ela tende a retornar, ela tende a voltar para aquele relacionamento. Ela tem uma dificuldade muito grande de ir até a delegacia de polícia, tem dificuldade de denunciar, e mesmo denunciando, ela volta atrás várias e várias e várias vezes. Porque mulher é assim, tem um coração enorme, né? Às vezes acaba acreditando que aquela outra pessoa pode mudar, mas a gente sabe que em contexto de violência não é assim, né? Fica apegada numa esperança, mas que não se concretiza, infelizmente, né? Nós temos muito a comemorar hoje, né? Foi uma conversa interessante aqui com as meninas, mas o podcast é apenas um dos projetos do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. E eu tenho 3 novidades para vocês. Uma, a doutora Alvânia já deu spoiler para nós aqui no episódio, que é o nosso novo projeto que foi lançado ontem no Instituto Federal, Escola de Empreendedoras. Para fomentar a mentalidade empreendedora, é um projeto 100% social, voltado para estudantes de escolas públicas, ensino médio e ensino superior. Como é que foi a experiência lá ontem, doutora Alvânia? Foi muito enriquecedora. Nós fomos no último ano, no terceiro ano do multimídia, no quarto ano do multimídia, e no período da manhã e no período da noite. Nós fizemos essas 2 inserções, onde a gente, Márcia Fett, com a Márcia Fett Arquitetura, e a Jennifer Sutil, com a Bicho VIP, Clínica Veterinária, foram expor os seus, digamos assim, cases de sucesso, porque eu considero elas duas empresárias com muito know-how nessa desenvoltura empreendedora feminina, né?
E foi muito enriquecedor porque os alunos se interessaram, acharam interessante, queriam saber sobre as atividades. Fluiu a conversa depois da explanação, porque isso era uma coisa que a gente também estava, né, buscando, se ia haver interesse ou não em relação àquela escuta, né? E foi muito interessante, eles se sentiram pertencidos, aquilo ali chegou até eles, o tempo deles, isso foi uma das coisas que eu falei quando eu apresentei o núcleo e o projeto. Eu disse, o tempo de vocês sempre tem que valer a pena. E a gente espera que esse tempo que nós estejamos aqui conversando com vocês, ele venha a agregar e venha a valer a pena a vocês, que isso seja plantado alguma sementinha em relação ao que a gente está colocando. E não é a ideia de que todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que... Não. A pessoa tem que se adequar, ela tem que ter o feeling de perceber e se adequar a que ambiente ela se sente feliz e se sente bem. Se ela tem aquela tranquilidade, a desenvoltura para trabalhar no ambiente corporativo, excelente. O mercado precisa de muitas pessoas que estejam dispostas a isso. Mas a atitude e a mentalidade empreendedora é que vai fazer ela se destacar em sua carreira. E isso foi o que a gente quis passar. E isso serve tanto para o ambiente corporativo, inclusive para o ambiente estatal, né? Funcionário público. Porque o funcionário público ele tem, sim, os seus atos vinculados ou discricionários. Mas mesmo nesses atos, que a maioria deles são atos discricionários, quer dizer que ele não pode ficar fazendo da maneira como ele quer, mas ele tem uma regra a seguir dentro do ato. Mesmo assim, ele pode oferecer um diferencial em relação à sua atitude empreendedora. Atender bem a pessoa que está do outro lado do balcão, ver se ela está se sentindo bem, se ela precisa sentar, se ela... Tudo bem, sabe? Pequenas atitudes, pequenas conexões com a pessoa fazem ela se transformar não simplesmente num prestador de serviço, mas naquela pessoa que está junto contigo para resolver o problema. É nesse sentido que o empreendedorismo nasce nas pessoas. E daí a veia empreendedora da pessoa, ou ela vai realmente empreender num negócio, ou ela vai trabalhar no corporativo. Mas essa sensação de fazer bem e de sentir a vontade de fazer bem é o que motiva, sabe? E a mulher, né, nesse papel, que nem a doutora Anne, tem uma força, né? Uma força, uma liderança, um protagonismo em puxar projetos, em estimular projetos que dê continuidade, que seja persistente, né? No combate à violência ou em qualquer outro projeto de valor para a nossa sociedade, né? Sim, a gente percebe que no combate à violência contra a mulher, as mulheres, elas lideram nos projetos. São poucos homens que iniciam um projeto nesse sentido. Nós temos, no caso do Poder Judiciário, nós temos alguns. Tem os homens que trabalham, mas a maioria dos homens corre da violência doméstica, por exemplo, dessa matéria. Né? Mas aqueles que trabalham, que se dispõem a trabalhar, aí eles se dedicam muito. Então, eu acho que a gente também pode chamar os homens a eles auxiliarem nesse sentido, sabe? Uma outra notícia, pessoal, agora, no final de setembro, dias 26 e 27 de setembro, nós iremos participar, e mais do que participar, iremos subir no palco da Federação em Gramado, no Congresso da Federação, a convite desta entidade, apresentando o podcast Mulher de Fases. O podcast foi escolhido como case de sucesso no Rio Grande do Sul de fomento ao empreendedorismo feminino. Estamos muito felizes com essa notícia, agradecemos à Federação pelo convite e por esse reconhecimento, não só a nós, ao podcast Mulher de Fases, ao Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria, mas a todas as mulheres que são protagonistas de suas histórias, que têm papéis de liderança e fomentam isso a outras mulheres, né? Que é um dos nossos papéis aqui no podcast. Olha que orgulho a SIC de Vacaria estar ocupando esse espaço no nosso estado. Meus parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E agenda aí, pessoal, tá? Que não parou por aí as novidades, né? Nosso próximo evento será o primeiro jantar da mulher empreendedora, na SIC, dia 9 de outubro. Isso, me confirma, doutora?
Em outubro, né? Isso, 9 de outubro. Com a palestra da nossa queridíssima empresária, mentora de mulheres, Janaína Crespo. Ela vem de Porto Alegre para nos presentear com uma palestra sobre autoridade, visibilidade e negócios. Esperamos todos vocês. A Janaína já é nossa conhecida de longa data, né, doutora? Isso. A gente está fazendo uma mentoria com ela, o núcleo está fazendo uma mentoria, porque a gente entendeu que a gente precisava de uma especialidade, a gente precisava de alguém que nos conduzisse para o nosso trabalho realmente ter uma consistência, ter um lastro, e o núcleo ser um braço forte da SIC, ter uma raiz sólida. Só que aqui todas nós trabalhamos nas nossas áreas de negócios e não tínhamos expertise nisso. E a Janaína veio para nos agregar nesse sentido. E deu tão certo essa parceria que nós já estamos no 2º módulo dessa nossa consultoria com ela. Então, a gente pensou assim, Janaína, para nós é tão significativa, nos agregou tanto. Vamos dividir isso com as pessoas, vamos dividir esse conhecimento, né, que ela tem e que ela é muito generosa para as mulheres empreendedoras, né, porque ela ensina assim, na prática como você estruturar, arquitetar, melhorar o teu negócio, as tuas atividades relacionais, clubes de serviço, atividades corporativas. Ela tem vários segmentos nessa área de consultoria. Por que não nós não trazermos para as mulheres empreendedoras esse tipo de conhecimento? E esse é o nosso objetivo sempre, né? Os nossos projetos, eles têm o diferencial da continuidade, né? Não é algo momentâneo. Tudo aquilo que a gente coloca a mão para fazer de fomento ao empreendedorismo feminino tem perdura, né? É consistente e a gente costuma dar continuidade a eles. Então, esse é o nosso diferencial. Sempre participem dos eventos do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria, além de outros eventos da entidade. E, por hoje, ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Mulher de Fases. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o Núcleo da Mulher Empreendedora SIC Vacaria, a SIC Vacaria, no YouTube e no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.